Professora, vamos começar falando sobre o discurso do presidente Lula em Havana. No sábado, ele criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos contra Cuba. Disse, inclusive, que Cuba tem sido uma defensora de uma governança global justa e que é vítima de um embargo econômico ilegal. Como que essas sanções, professora, dos Estados Unidos acabam prejudicando, sufocando Cuba? E qual é o impacto dessa medida também no cenário internacional como um todo? Esse argumento que foi apresentado pelo Lula no discurso desse final de semana, ele não é novo na diplomacia brasileira e é bastante importante que nós relembremos que, historicamente, nos períodos em que não houve a presença de um governo autoritário no Brasil ou com tendência autoritária, o recurso e a defesa de ações multilaterais, ou seja, que sejam decididas no âmbito das organizações internacionais, com negociações diplomáticas, tem sido um argumento e uma posição histórica de diferentes governos brasileiros, porque a defesa de algo diferente disso pode reverter contra o próprio Brasil. É muito importante a gente relembrar que, apesar do Brasil ser um grande país em termos geográficos, em termos de população, ele não é um país com uma grande potência, com um grande poder de influência e determinação do sistema. Então, defender qualquer coisa que seja contrária pode ser um tiro contra a culatra. Então, tirando esses momentos, como o início da ditadura militar no governo de 64, o próprio governo Bolsonaro, que defendeu medidas unilaterais, a gente tem historicamente sido a favor da defesa de uma discussão multilateral. E é muito importante relembrar que a Cuba tem sofrido com essas sanções desde o processo da Revolução da década de 60. Então, durante o período da Guerra Fria, em que o país conseguia contar com a parceria e o apoio da União Soviética para conter, obviamente, ali os efeitos econômicos até de uma escolha de política econômica, o país conseguiu, de certa forma, ter um período de transição de conter os impactos da exploração econômica pelos Estados Unidos na ilha. Porque o país era basicamente uma ilha, né, um quintal dos Estados Unidos, era um local de passeio, um local de cassinos, um local de prisão dos Estados Unidos no local. Então, houve uma decisão política e econômica de alinhamento à União Soviética que permitiu, até a queda da União Soviética, de certa forma, fazer uma transição com um pouco mais de autonomia econômica em relação ao cenário que havia de exploração dos vínculos com a elite dos Estados Unidos. Como qualquer país, o povo de Cuba contou com diferentes grupos, com diferentes alinhamentos. Então, nesse processo, parte da elite de Cuba, que se beneficiava dos laços com os Estados Unidos, acabaram indo para os Estados Unidos, e é uma elite que até hoje se movimenta politicamente no sentido de processo de abertura. Mas, embora o governo Obama tenha iniciado a reabertura e o levantamento das sanções que haviam sido impostas e que isolavam Cuba do país, até hoje ele não conseguiu reabrir o país em todos os termos que haviam sido estabelecidos, como se poderia esperar. Então, ainda existe grande restrição nas possibilidades de exploração de laços econômicos, até em termos de possibilidade de câmbio, turismo, vários elementos que vão ser relevantes para pensar a entrada e o comércio desse país de uma forma geral. Mas é importante também lembrar que Cuba não é o único país. Outro país que sofre muito dessas medidas unilaterais impostas é a Venezuela. Muita gente acha que Venezuela passa por uma crise econômica porque não tem produção ou não tem dinheiro, e não é exatamente essa a situação. Na realidade, que os ativos das empresas venezuelanas, os ativos dos principais venezuelanos e grupos foram congelados em medidas que, de certa forma, são similares e têm impacto na possibilidade de gerir os recursos e o capital que essas pessoas têm no sistema em que o sistema financeiro é globalizado e passa por determinados pontos no sistema internacional.